E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu venho aqui para a gente continuar nosso vídeo da semana passada falando sobre vinhos e livros. Hoje a gente vai fazer a segunda edição com alguns outros clássicos. Eu vou falar de alguns livros que eu também gosto muito e que eu acho super importantes para quem está querendo se aprofundar mais no assunto. E a Bianca vai dar algumas indicações de alguns outros livros muito interessantes, muito legais também. Eu vou deixar ela falar para vocês já já. Rapidinho, eu queria mostrar para vocês 3 indicações, são 3 livros super importantes que eu gosto muito. Os 2 primeiros são do mesmo autor, que a gente já comentou inclusive nos outros vídeos, nas nossas outras interações. Inclusive no Atlas Mundial do Vinho, a gente falou sobre ele, que é o Hugh Johnson. O Hugh Johnson, então, é um desses escritores e um desses professores de vinho dos mais importantes. Ele que é um nome super especial na literatura dedicada a vinho no mundo todo. Tem esse livro aqui que para mim é quase que uma bíblia sobre a história do vinho, chama A História do Vinho. Tem, obviamente, a versão em inglês, tem versões mais novas também, mais fácil de encontrar à venda aqui no mercado brasileiro. Não tem a versão digital, seria interessante se tivesse, porque é um livro grande, ficaria mais fácil de consultar, mas é muito especial, é muito interessante, principalmente para quem está a fim de conhecer um pouco mais sobre a história, e não só a história do vinho em si, mas também aprender mais sobre a história usando o vinho como condutor principal. Então, através do vinho ele consegue contar a história das principais civilizações, como é que as coisas foram acontecendo com o passar dos séculos, com o passar dos milênios inclusive. Mas enfim, vale super a pena. Então, Hugh Johnson é o nome do autor, A História do Vinho é o nome do livro. O segundo livro que eu queria mostrar para vocês, e que também é do mesmo autor, que é o Hugh Johnson, é o Enciclopédia do Vinho. Esse aqui, então, a temática, o foco é diferente, ele também tem alguma coisa sobre a história, mas a ideia foge também um pouco do Atlas Mundial do Vinho, aquele outro livro que a gente comentou da outra vez, que é em parceria com a Jancis Robinson. Aqui ele fala sobre lugares, sobre regiões, sobre produtores, tem bastante mapa, mas tem uma visão mais geral, mais ampla sobre todos os aspectos que envolvem o vinho. Então, desde o começo da produção, na videira, lá no vinhedo, chegando na adega, como é que se faz a produção, quais são os detalhes que precisam ser tomado conta, desde até a degustação, até a escolha de taça, até a abertura de garrafa, armazenamento, enfim, tem uma série de informações legais. Tem alguns mapas importantes, parecidos até com as coisas que tem lá no Atlas, um pouco mais reduzidos, mas tem muita informação. Então, para quem está talvez escolhendo um livro ou mais um livro especial para ter em casa para investir, sem dúvida esse vale muito, até porque ele tem a capa mais dura, é um livro grosso. Também não achei a versão digital, que seria legal para ficar mais fácil de consultar, mas desses livros que eu acho que vale a pena ter em casa, sem dúvida, para investir, esse é um dos mais importantes que eu tenho também, tá bom? Então, Enciclopédia do Vinho, do Hugh Johnson. E a terceira indicação é sobre um assunto que eu gosto particularmente muito, que é a interação de comida com o vinho. Tem alguns livros importantes, livros em português inclusive, pelo menos um deles eu queria indicar hoje. O outro eu deixo pra gente, quando for falar sobre harmonização, a gente pode até fazer uma oficina sobre harmonização aqui pra vocês. Deixa no comentário aí se vocês quiserem. Eu queria indicar esse livro aqui, que é do Euclides Penedo Borges, que é lá da ABS do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Sommeliers, que é o Harmonização, o livro definitivo do casamento entre a comida e o vinho. Então aqui ele dá uma boa dissecada sobre as principais características da comida, as principais características do vinho e como essas características se combinam, ou no que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai partir da harmonização pela comida para achar o vinho perfeito, e a partir do vinho, o que a gente precisa prestar atenção para achar, ou para produzir, ou para, especialmente agora que a gente está em casa, para a gente cozinhar, para harmonizar com os nossos vinhos. Então vale muito a pena ter. Esse também é fácil de encontrar na internet, não é um livro caro. Eu também não achei a versão digital dele, mas enfim, super fácil de achar, tem em todas as livrarias digitais, então vale muito a pena. Harmonização, o livro definitivo do casamento do vinho com a comida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora a Bianca vai comentar alguns outros livros com vocês. Valeu, obrigado, um abraço. Oi pessoal, tudo bem?
Depois das indicações do Bruno, eu vou trazer as minhas, que aqui a gente selecionou alguns livros que está mais relacionado à história, alguns fatos que correram importantes no mundo do vinho. Então o primeiro deles é esse aqui, que é o vinho mais caro da história, que é escrito pelo jornalista Benjamin Wallace. E ele conta de uma forma romanceada um fato que aconteceu na década de 80, que foi a venda de um vinho que é essa garrafa aqui, que é um Chateau Lafite Rothschild 1787, que tem as inscrições TJ, que são as iniciais do terceiro presidente dos Estados Unidos, que é o Thomas Jefferson. Quando ele foi embaixador dos Estados Unidos na França, ele era um grande apreciador de vinhos e ele fazia a compra dessas garrafas sempre com a inscrição das iniciais. E essas garrafas se tornaram realmente lendárias a ponto de chegar no leilão em 1985, que atingiu o preço mais caro da história por uma garrafa de vinho. Nesse período surgiram outras garrafas do Thomas Jefferson e que estavam sempre associadas a um alemão que era chamado Hardy Rodenstock. E aí ele começa a frequentar a grande nata do mundo do vinho, frequenta pessoas importantes como a Jancis Robinson, que a gente já falou vezes aqui, Michael Broadbent, enfim, ele se enfronha nesse mundo e aí de repente começam a acontecer coisas estranhas que começaram a se questionar se esses vinhos eram reais ou se eram falsos. Então é um relato muito interessante que vocês podem ver sobre essa passagem e que até hoje a gente pensa que não tem, mas existem falsificações no mundo do vinho e aqui a gente começa a entender um pouquinho sobre isso. O segundo livro, ele se chama, eu só tenho aqui em espanhol, mas tem disponível em português se vocês procurarem, ele chama Ouro nos Vinhedos, é escrito pela Laura Catena. E esse livro aqui é mais ou menos como o Wine Folly que a gente recomendou na semana passada. Por quê? Porque ele é todo ilustrado. Então ela conta a história de 12 produtores importantes de vinho, sempre de uma maneira, capítulos curtinhos. E aqui, por exemplo, a história do Lafite Rothschild, que eu acabei de falar do outro livro, ela conta aqui um pouquinho sobre a história. Então vocês veem que tem até diferença de fontes, sempre com ilustração, algumas curiosidades sobre esse vinho. Então que isso vai enriquecendo o nosso conhecimento sobre esses produtores, sobre a história em geral, mas de uma maneira leve, uma maneira gostosa da gente fazer nesse período que a gente está podendo atualizar nossas leituras, né? E o terceiro livro é um que eu estou lendo agora, tá? Que se chama Vinhos de Boutique. É escrito pelo Neil Rosenthal. É um negociante, na verdade, um importador americano, que lá na década de 70, ele montou a importadora dele, ele assumiu a loja do pai dele, que vendia vinhos, vendia também outros tipos de bebidas, e ele quis se especializar em vinhos não só de grande qualidade, mas que tivessem identidade da sua local de origem, das pessoas que o fazem, quer dizer, particularidade realmente nesses vinhos. E aqui nesse livro ele conta as passagens que ele teve pela Borgonha, pela Itália, achando esses produtores. Então coisas como ele chegar na casa daquele produtor e jantar com aquele produtor sem nunca ter conhecido e fechar o negócio só com um aperto de mão. Então é muito gostoso de ler e ver como existem realmente cuidados nessa seleção de vinhos que são oferecidos pelos importadores. Junto com esses livros aqui, é sempre bom a gente ter uma tacinha de vinho. E como a gente falou muito em Bordeaux, a recomendação que vai ficar então para essa semana é o Chateau Puy Carpin, que é um Bordeaux que é importado pela Zahil há muitos anos, é um dos nossos vinhos mais vendidos. Ele é majoritariamente feito com Merlot. Então vai combinar super bem com essa leitura e vocês vão poder se deliciar ainda mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas indicações e a gente se vê na próxima semana. Beijo!